Obrigado por essa linda música. Vamos orar, né? Depois de ouvir uma música como essa, vamos inclinar nossos rostos, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre cuida de nós, o Senhor sempre está presente em todos os momentos, e agora estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para abrir a Tua Palavra, nesse primeiro dia, onde com certeza nós passamos momentos únicos, e depois desse primeiro dia de trabalho, talvez resolvendo coisas na nossa casa, preparando-nos para amanhã, estamos aqui, Senhor, separando esse tempo para abrir a Tua Palavra e deixar que o Senhor fale a nossa mente e nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos que sempre esteja ao nosso lado, de forma especial, nesse momento, ao abrir a Tua Palavra. Isso que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você veio. Hoje levantamos um pouquinho o microfone. Tá? Que bom que você veio. Minha esposa não aguentou vir. E mais, eles estão em casa ainda, né? Nós achamos que íamos conseguir abrir todas as caixas hoje. Chamamos alguns amigos ali em casa e uma amiga nossa para nos ajudar. Eles já estavam terminando, mas aí eu tomei banho e falei, eu vou ter que ir. Eu falei, amor, manda um abraço para a igreja, eu não vou aguentar, não vou tomar banho, ir e voltar, eu já vou ficar aqui. Então ele mandou um abraço, ele não conseguiu ir, mas a gente ficou muito feliz de estar ontem sábado com vocês aqui na igreja, tá? Muito bom. Mais uma vez eu agradeço o carinho, a recepção tão linda que vocês tiveram, o almoço de ontem, né, que ficou muito bom. E hoje é nossa última noite, tá? Nos últimos temas, estou seguindo o sermonário proposto aqui para esta semana de evangelismo. E o tema de hoje é o seu e o nosso endereço. Eu vou convidar vocês a abrir suas Bíblias, por favor. 2 textos nós vamos ler para começar o tema de hoje. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Ele é o final de uma parábola que você conhece muito bem. E nós vamos ler esses 2 textos e através deles nós vamos tirar 3 lições importantes para a reflexão de hoje. Tá? Eu contei para vocês que eu gosto de cantar, né? Esses dias aqui a gente está falando bastante, cantando bastante, e eu tinha me programado para hoje cantar, né? Mas aí eu vim no carro e falei, acho que não vou conseguir cantar hoje, né? Que ontem a gente pregou 3 vezes e em cima cantou, né? E aí, mas eu vou cantar aqui uma musiquinha pelo menos, tá? Mas vocês vão cantar comigo, tá bom? Eu falei que ia trazer meu violão, acabei de trazer o violão, mas esperamos voltar novamente ou encontrarmos em outro momento, tá? Eu sei, eu estou seguindo você, eu estou seguindo, viu? Aí o mestre tocando violão. Parabéns, viu? Vi que você faz uma breve reflexão e toca também uma música, né? E toca muito bem. Aliás, bem que poderias tocar agora, né? E eu cantar, né? Muito bem. Lucas capítulo 15, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Oh, é sábado à tarde. Que bênção. Passou para domingo agora, olha que bênção. Eu vou te pedir dicas ali, viu? Muito bem. Vamos para o texto bíblico, Lucas capítulo 15, e vamos ler o verso 20. É o final de uma das 3 parábolas que aparecem nesse capítulo. E lá no finalzinho, a Bíblia diz assim, essa é a parábola do filho pródigo, quando ele está voltando para casa. O versículo 20 diz o seguinte, vamos ver?
Diz assim, e levantou, não, versículo 20, né? Muito bem, acho que aqui está uma tradução, vamos ver se aqui está nessa tradução, aqui vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadeceu dele, e correndo o abraçou, e que mais? E o beijou, tá bom? Muito bem, aí está o versículo 20, o finalzinho. Então ele disse que vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e abraçou e beijou. Você sabe muito bem, essa é a parte emocionante da história, quando o filho que saiu da sua casa foi longe, ele volta. Agora a Bíblia diz que seu pai olha ele de longe e ele se compadeceu. Primeira coisa que talvez poderíamos falar essa noite é que o pecado com certeza deixou você e eu longe de Deus. O pecado faz isso. Aliás, o pecado nos afasta de Deus. Isso é claro para todos nós. Esse é o primeiro versículo. Essa parábola aqui, né, que encontramos na Bíblia, muitas vezes a gente aplica ele de diferentes formas. Quando alguém sai da igreja, né, e volta para a casa do Pai, a gente enxerga. Mas deixe-me hoje aplicar esse versículo, talvez, para esse encontro que nós teremos quando Jesus volte e nós nos encontremos com Ele. Afinal, nós estamos longe do Pai agora, tá? Falando do céu, nós estamos longe. A gente pode até viver um pouquinho o céu aqui na terra, mas fisicamente nós estamos longe. Um dia estaremos perto, e esse encontro pode que seja dessa forma também. Quando Deus nos veja, Ele nos abraça, nos receba, Ele coloca uma coroa em nossa cabeça. Vai ser um momento emocionante, com certeza. O próximo texto é esse aqui, Mateus capítulo 22, versículo 9, que é o final de outra parábola que também se refere a um encontro. Só que nesse encontro aqui, a parábola ela está enfatizando realmente a volta de Jesus, né? E aí diz assim, Mateus 22, 9 diz: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês querem encontrarem. Lembra dessa parábola? Havia convidados que tinham sido convidados, mas o que os convidados falaram? O quê? Não posso, né, pastor? Não posso. Essa parábola, gente, se você ler essa parábola, eu te desafio a ler essa parábola e fazer um sermão bem legal. Sabe por quê? Porque nessa parábola você percebe pelo menos 2, 3 grupos de pessoas que estavam ocupadas, e essas pessoas dão até desculpas boas. Um deles fala que tem que cuidar dos negócios, outro fala que tem que cuidar da família, outro fala que tem que cuidar de outros compromissos que ele tem, e rejeita o convite para a festa. Então os servos voltam e dando a notícia que eles tinham rejeitado. Agora esse texto é a ordem do Senhor dizendo: vão pelas ruas, pelas vilas, pelas encruzilhadas e convidem a todos que vocês encontrarem. Essa parábola também da festa do casamento, essa é uma parábola daqueles que em algum momento talvez se sentiram rejeitados, até muitas vezes pela igreja, rejeitados talvez muitas vezes por nós mesmos. E quando nós que conhecemos, que fomos convidados, que sabemos da Bíblia, conhecemos as profecias, em algum momento a gente se chegar a perder, não será por falta de graça e misericórdia de Deus. Aliás, o Dr. Rodrigo Silva, ele diz que ninguém vai se perder pelo pecado que cometeu. Já ouviu isso? Ninguém vai se perder pelo pecado que cometeu, mas sim
pela graça que rejeitou. Olha, isso é forte, né? Ninguém vai se perder pelo pecado que cometeu, mas sim pela graça que rejeitou. Quando eu olho para essa parábola, eu olho assim, as pessoas, mesmo sendo convidadas, conhecendo da festa, sabendo tudo, eles rejeitaram. Por quê? Porque alguns tinham compromissos com o trabalho. No trabalho, não tenho tempo. Fala para o Senhor, o dono da festa, que me desculpe, eu estou muito ocupado, não posso ir agora. Outro fala, não, eu tenho que cuidar da minha família, não posso ir agora. Outros falam, não, eu tenho muitos outros compromissos, não posso ir agora. Eu fiz um sermão desse, falando do compromisso que às vezes a gente esquece que tem com nosso Deus, né? Então, esses dois textos, essas duas histórias bíblicas falam de encontros. O primeiro daqueles que saíram e agora voltam para se encontrar, o Pai os vê, os abraça e os beija. Os outros que são convidados, mas rejeitam, não querem. E aí a Bíblia abre agora uma nova lição para nós, que é aqueles que muitas vezes a gente pensou estão perdidos, não sabem nada de Bíblia, não vêm para a igreja, mas um dia a graça pode alcançar eles e eles podem até aceitar, e nós, estando aqui, podemos até rejeitar a graça que Deus nos oferece. Por isso que quando eu vejo para o convite nessa parábola, eu vejo que a graça, ela é um convite. Se um dia nós chegarmos para o céu, não será por nossos méritos, não será por nossa posição, por nosso cargo na igreja, não será pelos anos de ministério que a gente teve. Se um dia a gente chega ao céu, vai ser por quê? Meu irmão falou, vai ser por que um dia a gente vai chegar ao céu, irmãos? Porque eu guardei os mandamentos, eu fui santinho, eu guardei o sábado, eu fiz tudo certinho, por isso a gente vai chegar ao céu? Não, a gente vai chegar ao céu por quê? Pela graça. É graça. Nada do que a gente faz é suficiente para ganhar o céu. Nada. Por isso que a graça é um convite, e a eternidade é o destino, e a entrega quando é? É agora. A Bíblia está repleta de convites para a gente se entregar agora. Nada na terra se compara com o que o Pai está preparando para quem aceita voltar para casa. A gente tem muitas voltas, né? Na vida cristã, talvez você que tem mais anos de experiência, você vai perceber que a nossa vida ela é uma constante luta. A gente está diariamente tentando. Como você mantém o seu coração aquecido se você tem 30, 40, 50 anos dentro da igreja? Como você mantém seu coração? Porque eu não me conformo, mas sempre escuto muitas pessoas falarem sobre o primeiro amor. Já ouviu? Quando a pessoa se batizou, quando se entregou a Jesus, a pessoa queria falar a todo mundo sobre Jesus, a nossa família. Um dia, o ano passado, estava no distrito e nós batizamos o irmão Cláudio. E o irmão Cláudio, ele demorou 10 anos para aceitar. Ele fez 10 anos de estudo bíblico. 10 anos de estudo. O irmão Alípio do Morumbi deu 1, 2, 3, 4 estudos bíblicos. O filho batizou, a esposa batizou e ele não batizava. Desculpa. O filho batizou e a esposa começou a ir à igreja. Aí ele, 10 anos lutando, até que um momento ele aceitou a graça de Jesus e ele foi batizado. E eu lembro que ele me dizia assim: pastor, como é possível que eu demorei tanto, pastor, para me batizar? Como é possível que eu demorei tanto? Então, como que a gente mantém? Eu estava falando do Cláudio. Como a gente mantém o nosso coração aquecido, com desejo de falar de Jesus? Como? Eu estava falando do Cláudio por quê? Porque quando ele batizou no sábado, ele me ligou na segunda: pastor, eu estou aqui na minha loja. Ele tem uma loja e ele trabalha com vidro. E ele falou: pastor, estou aqui na minha loja, fala com meu amigo. Eu falei: com quem? Não, é um amigo meu aqui, cliente, porque eu falei para ele
que eles estão errados, porque eles guardam no domingo, pastor. Fala para ele, pastor. Eu falei, Cláudio. Aí ele me passou, oi, do outro lado, oi, tudo bem? Não sabia nem o que dizer para ele. Olhar comigo e falar, o Senhor está. Eu falei, não, o Cláudio está falando aqui que nós estamos errados, e eu não sei como é esse negócio, porque eu cresci na igreja católica e não sei o quê. E ele do outro lado falando, porque eu demorei 10 anos para me entregar. Você não precisa demorar assim. E ele querendo converter ele no primeiro dia, né? Todo assim desesperado, agoniado, com vontade. E isso é legal. Só que às vezes com esse coração tão impetuoso, com desejo, porque ele fala, pastor, como é possível que as pessoas estão no erro? Eu demorei 10 anos, mas a gente tem que falar para as pessoas. É verdade. Eu estou falando disso por quê? Porque pode ter esse extremo, mas também tem o outro lado. O outro lado é que a gente está 10, 20, 30 anos na igreja e já não sente esse desejo de falar de Jesus como um dia a gente já sentiu no começo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Então, nós não podemos esquecer que a graça de Deus ela está estendida para nós todos os dias. E quando eu reconheço isso, quando eu reconheço que eu vivo pela graça, pela misericórdia, quando eu reconheço que o céu que me espera, que está preparado para mim, não é pelas coisas que eu faço, é pelo dom imerecido da graça que a gente recebe em Cristo Jesus, a gente vive grato a Deus. Como é possível? José dizia, como é possível que eu vou fazer tal coisa contra meu Deus? O seu primeiro pensamento era Deus, estar contas com Ele, querer fazer a sua vontade. E às vezes a gente esquece enquanto vai vivendo a vida. Esse tema aqui está baseado em uma das nossas crenças, né? Que é a crença da volta de Jesus, o retorno de Jesus, que afinal é a nossa maior esperança. É a esperança da igreja, é o ponto culminante da salvação. Tem uma citação dele White que ele diz assim: a esperança do futuro glorioso é o que determina o que a gente faz agora. Se a gente não entende a esperança, se a gente não vive essa esperança, a nossa vida ela realmente vai mostrar que a gente não quer estar lá. Porque se a gente quer estar lá, se a gente quer estar no céu, se a gente quer não rejeitar o convite, aceitar, se a gente um dia quer abraçar a Jesus e que Ele nos beije, e como falamos aqui ontem, né, ou ontem de ontem, que Ele olhe para nós e nos diga: bom servo fiel, você foi fiel. Então, a vida do Salvador será literal, pessoal, visível, a gente sabe isso, sim ou não? E universal. Isso que fala. Olha o que ele diz assim, pela graça divina, vamos ler todos juntos? 2, 3. Pela graça divina, todos aqueles que quiserem poderão Nossa, todos aqueles que quiserem. Em outras palavras, todos aqueles que decidirem, que tomam a decisão, que escolhem seguir a Jesus, que aceitam a graça de Jesus. A gente às vezes não para pensar isso. No automático a gente vai vivendo. Eu sou líder de igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas quantas vezes a gente já orou agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz em nossa vida? E aí diz, somos todos representados por esse Filho, do primeiro texto que limos, todos. E o céu é a casa, a nossa casa. E a história do filho pródigo não é só sobre a rebeldia, a verdade é sobre retorno, sobre voltar. Lembra das 3 parábolas, né, que estão lá nesse capítulo? A primeira parábola é o dracma que se perdeu dentro da casa, né? O dracma não sabe que está perdido, está lá. Depois você vê a ovelha perdida, né? Ele saiu, foi embora e não sabe como voltar. E agora o filho pródigo, ele saiu, ele se perdeu lá fora, mas um dia ele pensa e ele se sabe como voltar e ele volta, né? Por isso que todos nós, no final, em algum momento da nossa vida, somos representados por esse Filho, tá? Então vamos lá para as lições de hoje. A primeira lição de hoje
Diz assim, tá? Graça não se explica. Graça é o quê? Você vive. O filho pródigo, ele falou assim: vou voltar para a casa do meu pai, não importa que ele seja, que ele me aceite como mais um trabalhador da casa. Era o que ele pensava, né? Aí quando ele volta, ele é surpreendido pela graça do pai. Além de esperá-lo, abraçá-lo e beijá-lo, a Bíblia diz que ainda ele trocou suas vestes e ainda ele fez uma festa para ele, né? Tudo que a graça sempre nos surpreende. Eu não sabia, eu vi aqui no sermão, não sei se você sabia isso, um detalhe achei bem interessante, deixa eu falar aqui rapidinho, tá? Você sabia que quando um filho saía da sua casa e pedia a sua herança, saía de casa, dizem os historiadores que naqueles tempos os judeus, sabe o que eles faziam? Eles, os mais anciãos da cidade, quando o filho saía, eles pegavam um vaso de barro na frente do filho que estava saindo da sua casa pedindo sua herança, e eles quebravam esse vaso na frente dele, tá? E sabe o que isso significava? Isso, aqui dizem o nome desse, não sei se era um ritual, era uma tradição, mas o nome disso era Quesassá. E quando eles faziam isso significava que esse filho estava sendo o quê? Cortado. Por isso que o pai espera ele na porta, e quando ele vê, ele já corre para encontrar o filho. Por quê? Porque dizem os historiadores que se o pai não corresse até ele, era provável que os anciãos iam vir quebrar o vaso de barro na frente dele e dizer que ele já tinha sido cortado, ele não podia mais voltar. Mas o pai, ele corre, se antecipa, ele vai, ele não deixa que faça isso. Aliás, ele ainda faz uma festa e ele declara, né? Meu filho estava morto, mas agora ele vive. Que lindo, né? Que lindo. Então, a graça, ela não se explica, ela se vive. Por isso que eu, às vezes, me pergunto, como é possível que às vezes a gente não queira pregar o Evangelho? Não tem tempo para pregar o Evangelho. Não foi pela pregação do Evangelho, por alguém que aceitou a graça e o compromisso de Deus, que um dia você e eu conhecemos o Evangelho. Não tenho tempo para contar, mas meu pai no Peru, ele vendia cocaína. Ele era meio que narcotraficante, né? Lá no tempo 1970, 80, lá no Peru, o Peru ainda continua sendo um dos países que mais produz cocaína, um monte de coisas lá. Mas naquele tempo, meu pai, um dos mais de 11 filhos que meus avós tinham, na verdade ele tinha 15, mas 3 morreram, 15 filhos. E meu pai, ele não acabou o ensino médio. Aí, essa é outra história, ele foi levado com 16 anos para a guerra entre Peru e Equador. Ele me contou todas as suas histórias doidas, porque com 16 anos ele estava lá com um fuzil no meio da guerra. Ele disse que com muito medo, quase morreu, mas ele voltou. Então, depois da guerra, ele voltou para a casa da mãe, porque o pai morava na chácara com outra mulher, ele tinha 2 mulheres. Então, olha, meu pai diz assim: nós éramos tão pobres que quando tinha arroz e feijão, já era um banquete. E quando tinha um ovo, já era o céu, era o paraíso. Ele sempre falava isso para mim. Isso era a melhor comida que eles podiam ter. E meu pai cresceu nessa vida, começou a beber, saiu do exército, e aí conheceu a minha mãe, que já tinha 2 filhas. Aí quando eles casaram, eles não tinham dinheiro, meu pai não sabia em que trabalhar, e alguém falou assim: ó, vem comigo, vamos lá, e a gente vai semear folha de coca, e depois a gente vai vender para os narcotraficantes. Aí meu pai foi, ele não era adventista, foi, e lá ele vendia, semeava, ele produzia e dava para as pessoas venderem. E em meio disso minha mãe ficou grávida de mim, eu nasci em meio desse contexto aí. E aí, um dia quando veio a DEA dos Estados Unidos, bombardeou, explodiram
os campos onde eles semeavam, explodiram as casas onde eles moravam, a polícia veio, a DEA, né? O exército americano veio, minha mãe com a barriga saiu correndo, meu pai também, fugiram de lá, e quando eles fugiram, eles voltaram para a casa da minha avó, e lá minha avó já tinha conhecido o Evangelho, por alguém que tinha pregado para ele, e aí, agora minha avó que estava feliz por conhecer o Evangelho, adivinha para quem que falou? Para meu pai e minha mãe. E aí eles conheceram o Evangelho e eles se batizaram. Eu tinha 5 meses quando eles se batizaram. Então, como é possível que alguém que recebeu a graça não viva isso? Porque graça não é só dizer, eu estou feliz, eu estou perdoado, eu estou amado. Eu disse nesses dias que quando Deus nos oferece a sua graça, a sua misericórdia, nós somos amados, nós somos perdoados e nós somos quem? Alguém lembra? Chamados. Então, quando eu preciso demonstrar, viver a graça, ela tem que ser real na minha vida, e isso se simplifica também no que eu faço para proclamar o Evangelho. Afinal, é isso que Deus espera de mim também, a graça. A gente não liga isso, acha que pregar o Evangelho é só um compromisso da igreja. Não, faz parte de você viver o que Deus já fez contigo, já fez com outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas sonharam nessa igreja. Muitos dos pioneiros dessa igreja não estão mais aqui. Talvez tenha alguém que esteve desde o começo, mas muitos dos que já estiveram aqui já descansaram no Senhor, e agora você e eu temos o privilégio de ter uma igreja bonita, de estar aqui. E a pergunta é: estamos vivendo a graça? Não só em nossa vida, mas também compartilhando. Aí tem uma música dos Arautos, né? Você conhece muito bem. Vamos cantar juntos? Porque o primeiro apelo dessa noite é que você e eu nos lembremos que se estamos aqui é pela graça do Senhor. Não há nada em nós capaz de fazer com que o céu seja real, a menos que a gente viva a graça de Jesus. Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre, Jesus. Repete comigo. Graça simples assim. Amém por isso. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou abismo
mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que ouvi, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, mas Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Amém. Amém. Esse é nosso Deus, nosso Cristo, que pagou tudo por nós. Irmãos, eu não sei como você explica graça. Philip Jansen, ele disse assim, graça significa que não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais. E ele diz o seguinte: e nada que você tenha feito que eu faça, ou nada que você tenha feito, nada que você tenha feito que eu faça amar menos. Isso que a gente sempre faz mais coisas ruins do que boas, Eu ouvi esses dias um amigo meu, pastor, ele diz assim: Randy, quando você tem um filho, você entende um pouquinho mais o amor de Deus. E eu não entendia isso. Eu falei: não, nada a ver. Paulo não teve filhos, ele não entendeu o amor de Deus. Bom, cada um na sua experiência espiritual, Mas uma coisa que eu percebi e que ele me comentou: minha filha, ela está com 6 meses, está na barriga da minha esposa. Eu nunca vi o rosto pessoalmente, já vi pelo 3D, a gente já viu. Eu nunca toquei nele ainda, fisicamente. Só toco na barriga da minha esposa, só beijo a barriga da minha esposa. Mas eu te falo que eu já amo essa menina com um amor mais puro que eu nunca senti. Eu já a amo sem tê-la visto e sem tê-la tocado. Aí eu fiquei pensando, como Deus deu nos amar, Ainda a gente nunca viu Ele, ainda a gente não tocou as suas marcas, mas Ele já nos viu, Ele já nos ama, e ainda mais, Ele já conhece a nossa vida e nos conhecia muito antes da gente nascer. Acho que dá para compreender um pouquinho mais o amor de Deus. Nada do que a gente faça vai fazer com que Deus nos ame mais, e nada do que a gente faça vai fazer com que Deus nos ame menos. Ele nos ama porque Ele é amor, Ele é graça. Vamos
terminar. A segunda lição diz assim: o vestido da salvação é a geografia da esperança. Nas duas parábolas, aquele filho, ele troca suas vestes, não é verdade? E na outra parábola, eles recebem vestes nupciais, eles recebem vestes diferentes. Nós sabemos que as vestes é a justiça de Cristo, e a única forma da gente receber isso é quando eu me entrego completamente a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é batizado. Se aqui você já foi batizado, então você sabe que você deu o primeiro passo para se revestir com as vestes de Cristo. E agora todos os dias você aceita Jesus para permanecer assim, com essas vestes. E agora, se você ainda não foi batizado, meu convite para você é que você faça isso logo. Porque quando você nasce através das águas, você recebe umas novas vestes. Você recebe a justiça de Cristo. Os seus pecados são perdoados. Tal como o filho chegou sujo, agora ele toma um banho, né? Não acredito que ele não toma banho. Ele toma um banho e suas vestes são vestes novas que ele recebe. E aqueles que chegam de qualquer lugar de onde encontraram, aqueles que tinham sido rejeitados, agora Deus abre a possibilidade. Quando eles chegam, eles não entram do jeito que estão. A Bíblia diz que eles recebem novas vestes para poder entrar. Então aí vem a aplicação do vestido da salvação e a geografia da esperança. Tome a sua decisão. Se você ainda não foi batizado, se você já é, permaneça todos os dias, busque a santificação, busque o poder do Espírito Santo para poder estar em paz com Deus. Romanos 13:14 diz: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne, que a gente possa viver. E afinal, eu não mudei isso, estava assim no secundário, mas eu mudaria um pouquinho. Mas diz: o zoológico do mundo é um propósito esquecido. Afinal, a ilustração dizia que nós estamos aqui como se estaríamos em meio de um zoológico, mas a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro lugar não é aqui. O nosso verdadeiro lugar é onde? É no céu. Então um dia a gente vai sair dessa bolha, um dia a gente vai sair desse lugar onde nós estamos aqui encerrados, atrapados, talvez em meio dessa gaiola do mundo de pecado que nos impede de estar na presença de Deus. Um dia, quando Jesus voltar, Ele vai destruir tudo isso. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Isso é o que a Bíblia diz. E nós seremos a morar com Ele. Essa é a nossa esperança. O que motiva essa esperança em você? Somos feitos para a eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Por isso que o ser humano não se contenta. Ele tenta achar caminhos. Eu tenho alguns amigos espíritas. Hoje não tenho muito contato, mas eu tive muitos amigos espíritas. E eles buscavam a mesma coisa, transcendência, algo sobrenatural, algo fora do normal. Mas a Bíblia já fala disso. A Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Esse desejo que todo ser humano tem. Fomos feitos para a eternidade. Nosso corpo pode estar aqui, mas nosso coração já foi marcado para o céu. Para o céu. Então, por último, quando a saudade do céu vira perdão e missão. Disso que eu estava falando no começo. Que a graça, ele faz com que você entenda o amor de Deus, o perdão de Deus, mas também você entende que você é chamado por Deus. Missão. Ninguém que vive a graça fica estático diante da missão. Ninguém. Você não está vivendo a graça. Então é tempo de que a gente tome uma decisão. Esse venha é o nosso id. Isso é a nossa missão. Venha, Deus nos salva para que agora nós sejamos canais de bênção. Por último, o céu é para quem sabe esperar, confiar e não parar de apontar o caminho. Missão. É inevitável que uma vida transformada comece a levar transformação a outras vidas. Você concorda com isso? É inevitável.
Se você foi alcançado, transformado, é inevitável que você não faça isso. Você vai fazer isso naturalmente. Então que Deus nos ajude. Você foi convidado para estar nos braços do Pai, mas não vá sozinho. Lembra quem com você. Por muito tempo na igreja, eu sempre ouvi e eu não entendia direito. Hoje eu tento entender dessa forma. Sempre ouvi dizer assim: a salvação é individual. E nessa frase de salvação individual, muitas vezes as pessoas se escondiam. Ele não aceita Jesus? Eu tenho que me preocupar com minha salvação. Ele já ouviu muitas vezes isso. Eu já preguei, ele não aceita não. Agora eu falo, tudo bem, a salvação é individual, mas em qual sentido? Porque eu acredito que a salvação é individual, mas ninguém vai chegar ao céu sozinho. A salvação é individual no sentido da minha decisão, mas ninguém vai chegar ao céu sozinho. Mas nós vamos ter uma coroa, né, pastor? E nessa coroa nós vamos ter o quê? Estrelas. Pelo menos uma você vai ter. Vai para o céu. Vamos para o céu. Mas não vá sozinho. Leve alguém. Principalmente, tente levar a sua família. Sua família. Todos falam de Noé como meio que um fracasso de evangelista. 120 anos e só salvou menos de 10 pessoas. Mas quando você vê a vida de Noé, você vê que ele salvou principalmente sua casa, sua família. Então talvez esse seja nosso apelo para terminar essa noite. Aceite a graça de Jesus, viva a graça de Jesus, mas não vá para o céu sozinho. Sabemos que o céu nos espera. É isso que determina. Senão, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente não almeja o céu, se a gente não almeja a eternidade, se a gente não deseja estar com Jesus, para que a gente está aqui? A gente está aqui porque tem esse propósito. Jesus disse: eu vou para o céu, e se eu for, eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa. Uma das coisas que mais me motiva e me dá vontade de estar no céu são perguntas que eu tenho a fazer a Jesus. Eu ouvi isso para muitos, mas é realmente que eu tenho perguntas. Eu sou o único filho homem na minha casa. Eu tenho 4 irmãs, tudo mulher. E de criança era meio ruim ser o único filho homem, porque tudo era eu. Tudo era eu. Eu era o caçula. Mas tipo, quem quer comprar? O rádio? Eu ia. Tem que fazer isso, o rádio. Mas algumas coisas boas eram, por exemplo, como tinha 4 mulheres na minha casa, mas minha avózinha, então uma das minhas irmãs cozinhava, outra limpava a casa, outra fazia tudo isso, e quem ficava quase sem fazer nada era eu, né? O único trabalho que eu tinha em casa, além de ir e comprar, era lavar os pratos. Eu me tornei especialista lavando pratos, né? Não tenho medo de lavar pratos, gosto, até gosto, minha mulher ama isso, porque era a única coisa que eu fazia em casa. Mas o que era ruim realmente era ao momento de brincar. Eu queria brincar ao futebol, eu queria brincar outra coisa, e minhas irmãs, tudo com boneca, brincava com suas bonecas, e eu queria brincar ao futebol, queria fazer um monte de coisa. Aí, um dia eu falei para minha mãe: eu não quero ser filho único, homem, eu quero ter um irmão. E meus pais já tinham 5 filhos, né? Ou bem, tinha 4 filhos naquele tempo. Aí minha mãe e meu pai, eu acho que eles combinaram, né? E daqui a pouco minha mãe ficou grávida, né? E nasceu, adivinha quem? Não, nasceu um menino. Eu não trouxe a foto, esqueci, outro dia eu mostro. O nome dele era Milton Jim, 3 anos de idade, inteligente, muito inteligente, não sabia falar direito, não sabia ler, mas ele tinha sua Bíblia, seminário. Todo sábado ele acordava às 5 da manhã. Mãe, papai, irmão,
Andy, vamos nos arrumar para ir para a igreja. 5 da manhã. Acordávamos aí. Milton Dinho era muito inteligente, ele tinha seu hino favorito, ele contava suas histórias, gostava de ir para a igreja, estava lá. Era muito feliz e eu estava muito feliz porque eu tinha um irmão. Eu falava assim: nossa, meu irmão, eu vou com ele para a faculdade, eu vou estudar, vou jogar bola, vou fazer um monte de coisa com meu irmão. Só que quando ele tinha 3 anos de idade, nós fizemos uma viagem com minha família. Para resumir a história, na viagem, um dia antes de voltar para casa, a gente viajava 5 horas em bote pelo rio, lá no interior do Peru. E aí, um dia antes, eu e meu pai voltávamos, estávamos na cidade, e minha mãe e minhas irmãs voltavam para a cidade no dia seguinte. Resumo da história: na embarcação onde eles voltavam, bateu contra uma árvore no meio do rio, a embarcação virou, jogou todos na água. Ninguém sabia nadar e ninguém estava com colete salva-vida, porque lá no interior do Peru é muito precário, ninguém tinha salva-vida lá. Minha mãe não sabia nadar, só que quando elas caíram na água, minha mãe segurou meu irmão, Milton tinha 3 anos de idade, segurou da mão e ela se jogou na água. E quando ele caiu na água, ela falava assim: com uma mão eu vou segurar meu filho, vou salvá-lo, e com outra mão eu vou nadar para sair e salvar meu filho. Só que quando ela caiu na água, ela começou a nadar com uma mão, ela segurando meu irmão. Ela diz, olhava ele e nadava, e ela não conseguia sair para a superfície. Ela não percebeu que uma das ramas debaixo da água tinha se grudado na roupa dela. Enquanto ela estava nadando, ela não conseguia sair. Ela começou a engolir água e ela começou a se afogar. E o último que ela lembra foi que ela soltou meu irmão. A corrente levou. Nunca mais voltamos a encontrar o corpo dele. Ele morreu afogado com 3 anos de idade e nunca encontramos o corpo. Procuramos muito, os resgatistas tentaram achar e nunca acharam. Morreu meu irmão, morreu uma senhora. Todas minhas irmãs sobreviveram sem saber nadar, por um milagre de Deus. Minha mãe estava já inconsciente debaixo da água, e quando os resgatistas falavam, olha, já era, tua mãe morreu, não sabemos onde está. O cabelo da minha mãe se mexeu assim, e alguém viu, olha esse cabelo. Pegaram do cabelo, puxaram ela, rasgou toda a roupa, e tiraram ela, ressuscitaram, e graças a Deus ela sobreviveu. Mas quem morreu foi o meu irmãozinho, Milton Dinho, 3 anos de idade. Ele morreu com 3 anos e nunca mais voltamos a encontrar. Minha mãe sofreu por muitos anos, mesmo tendo esperança no coração, sofreu por muitos anos. 3 anos quase ela não voltou para casa, ela morávamos em outro lugar, não conseguia voltar, ela passava mal. Bom, e eu tenho isso no meu coração. Por que isso aconteceu? Eu sempre, minha família e eu sonhávamos ter um irmão. Não queria que eu seja o único, e eu não queria ser o único filho homem. Mas aconteceu. Agora, uma das coisas que eu almejo no céu é que a promessa de Apocalipse, que diz que os rios e os mares vão devolver seus mortos, é que um dia meu irmão, ele acorda quando Jesus voltar. Eu não sei se você perdeu alguém, e se ainda estamos vivos, a gente vai perder. Todos os dias eu tento me preparar. Como será quando meu pai e minha mãe falecem? Eu longe, eu já moro muito tempo longe de casa. Eu tento pensar nisso, mas ninguém está preparado para isso. Mas até nisso a gente tem esperança. Sabe que um dia vai se encontrar com aqueles que a gente perdeu, mas nós precisamos estar em pé diante do Senhor. Um dia o próprio Cristo sairá do lugar santíssimo, vestirá suas roupas de Miguel e dirá, está consumado, e ele virá esse mundo para nos resgatar. Meu convite para você, irmãos, é que nos lembremos da graça e olhemos para a nossa vida. A gente ajuste o que precisa ser ajustado, que a gente reflita naquilo que nós precisamos fazer. Se é uma decisão a tomar, faça. Se
Se um pecado alargar, largue. Se há algo a ajustar na sua vida, faça. Se você precisa orar mais, ore mais. Mas em nome de Jesus, viva uma vida que te leve mais perto de Jesus. Viva uma vida que cada dia nos dê mais liberdade, mais propósito, que olhemos para o céu como um horizonte que logo, logo ele está aí. Está perto, falta pouco para que o Pai diga: vai buscar os meus filhos, vai salvar os meus filhos, vai salvar, vai resgatar, vai trazer aqueles por qual um dia você morreu na cruz. Esse será o dia que eu mais espero. Eu espero, sinceramente. Eu espero. Minha mãe, ela diz: ai, meu filho, se você morrer longe de mim, quem vai ser de mim? Minha mãe sempre fala assim, né? E eu falo: mãe, pelo menos eu vou morrer fazendo a obra de Deus. Você sabe que seu filho é pastor, e se ele morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer fazendo a vontade do Pai. Um dia a gente vai se encontrar. Que essa seja a nossa esperança. Você deseja viver essa esperança? É momento de reafirmar nossa vida com Deus, amém? Esse é teu desejo? Levanta a tua mão que eu vejo, amém? Eu vou terminar essa noite. Obrigado por tudo, irmãos. Se outro dia a gente se encontra, amém. Mas se a gente não se encontrar, um dia nos encontraremos nas nossas vocês. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo? Então fique em pé, cante comigo essa música que você conhece muito bem. Até meu amigo quarteteiro que disse: vamos cantar juntos, tá? Em nome de Jesus. Então, deixa eu fazer algo diferente para terminar hoje. Enquanto a música sai e você canta comigo, se você está com sua família, com alguém que você ama e quer estar no céu com ele, então vem aqui enquanto a gente canta e a gente vai terminar juntos aqui orando, tá bom? Vamos cantar juntos? Já ouvimos tantas vezes sobre a vontade de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passar. Vem aqui bem pertinho. Nesses anos vem e vai. Vem mais perto aqui, ó. E Jesus não aparece, temos esperado em vão, os sinais vazios cumprindo, com incrível precisão. Cante comigo. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus erguerá
E eu espero que seja em nossa geração, né? Espero que seja quando a gente esteja aqui. Os últimos acontecimentos da Terra não serão fáceis. O mundo está caminhando cada vez para pior. Não é a política, não é a filosofia, não é a ideologia, não são os movimentos até dentro da igreja que se levanta dizendo que a igreja, a política, as coisas vão resolver o mundo. Esse mundo injusto vai permanecer assim até Jesus voltar e cada vez pior. Não seremos perseguidos, não seremos acusados, não seremos injustiçados. Nós viveremos um monte de coisas ruins. Ruins para o mundo, ruins para aqueles que vivem pelo sentimento. Mas em meio de tudo isso, assim como vimos na sexta-feira ou no sábado, como Paulo e Silas, nós ficaremos em pé, louvando a Deus, adorando, porque sabemos em quem nós temos crido. Esse é o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado, pastor Lécio. O Senhor sabe que é uma inspiração para mim. O Senhor sabe. Conheci o pastor quando eu estava na faculdade de teologia, né? Agora estamos juntos na obra. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos orar aí onde nós estamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Duas parábolas, Senhor. Uma é um filho que volta para casa, o pai o recebe. É o retorno que nós almejamos cada dia. Se um dia aqui alguém tropeçar, cair, se afastar da casa do Pai, que nos voltemos, Senhor, que não permaneçamos no erro. Se alguém aqui, Senhor, tomando decisões, que o Senhor ouça, que o Teu Espírito nos dê força, poder para viver ao Teu lado, Senhor, todos os dias. A segunda parábola falava que havia convidados que estavam na lista de convidados, foram convidados, mas os compromissos da vida, dos negócios, até da própria família, Senhor. É incrível como essa parábola mostra que alguém tinha que se casar, queria formar um lar, um lar, e isso foi um empecilho para aceitar o convite de Deus. Senhor, que nada atrapalhe, Senhor, o nosso desejo de estar ao Teu lado, o nosso compromisso de viver contigo, Senhor. A gente vê cada dia mais quão difícil é viver nesse mundo de forma fiel. Mas o céu é para aqueles que perseveram e perseveram até o fim. A Bíblia diz: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, Senhor, se nós temos o privilégio de ver a Jesus voltando nas ruas dos céus, ajuda-nos a ficar firmes, ajuda-nos, Senhor, a permanecer ao Teu lado. E se a gente descansa antes de Jesus voltar, que o próximo que nós vejamos ao abrir os nossos olhos seja Cristo Jesus voltando para as ruas dos céus. Esse é o nosso desejo. Abençoa, Senhor, por favor, os líderes dessa igreja. Mais uma vez, que Teu Espírito esteja sobre nós. Abençoa o pastor do nosso distrito, sua família, a cada irmão aqui, a cada família que representamos, cada irmão que não conseguiu vir, o Senhor sabe os motivos, mas intercedemos por eles também, Senhor, porque queremos que eles estejam no céu. E por último, Senhor, eu oro aqui de forma especial, talvez por aqueles que ainda não foram batizados, que eles possam ser longos, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e a Bíblia diz que isso tem que ser feito logo, rápido. Não precisamos demorar para tomar a melhor decisão. Entregamos nossas vidas e pedimos que a Tua presença nos acompanhe agora a voltar para nosso lar, e durante esta semana o Senhor nos ajuda a enfrentar as lutas, dificuldades que talvez teremos. Nos entregamos em Tuas mãos, aceitamos a Tua graça, pedimos perdão pelos nossos pecados e o fazemos sem merecer, mas confiando em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço àquele que está ao seu lado, fala para ele: Deus te abençoe, boa noite, pastor amigo. Vocês podem ficar no mesmo lugar aí, porque vocês vão sair já da igreja. O pastor Randy, ele foi designado para estar conosco nesse fim de semana como presente para a nossa igreja. E a gente agradece muito o pastor Randy por ter vindo aqui.
pelos grandes compromissos que ele tem de atender a nossa juventude, da associação toda, e também os departamentos de música e universitários também. Então eu quero agradecer muito ao pastor Randy por essa oportunidade de tê-lo aqui conosco. Eu conheci o pastor Randy, como ele falou, quando ele estava estudando ainda, o último ano. Eu tive a alegria, queridos, de receber o pastor Randy e a esposa Josi para trabalhar comigo na área bíblica, para estudar a Bíblia com as pessoas, para ficar no fundo da igreja. Pastor Randy. E eu quero dizer para vocês que foi uma revolução na cidade de Caraguatatuba, porque nós batizamos muita gente, né, pastor? Muita gente. E nós chegamos a batizar 250% do alvo de batismo. E tivemos um grande batismo na praia, com 173 pessoas se batizando na praia, numa tarde de sábado. Coisa mais linda que pôde acontecer, queridos. Foi algo extraordinário. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Randy e a Josi, com todo o dinamismo, a alegria, o carisma da Josi, que conquistou o coração desse peruano aqui. Eu ia falar boliviano, peruano, nada contra o boliviano, gente. Mas nosso peruano, pastor Randy, está conosco nessa noite. Então nós temos essa grande alegria de conhecer e ter ele como amigo. E eu tive o privilégio de ter assim muitos pastores que antes de se formar passaram pelo meu ministério. E essa alegria é muito grande para mim. Mas eu vou entregar agora a palavra para uma pessoa que manda nessa semana. E eu e o pastor Randy só somos mandados aqui nessa semana. Então a Vanessa é a nossa diretora do Ministério da Mulher. E eu vou entregar um pouquinho a palavra para ela. Eu gostaria de agradecer, pastor Randy, não só por mim, né, mas em nome de todas as mulheres aqui da igreja que estão envolvidas na missão, né, por o Senhor ter se disponibilizado em aceitar o chamado do Senhor para estar aqui, trazendo a mensagem para os nossos corações. E que todas as mensagens, meninas, que a gente recebemos aqui durante esses 3 dias, a gente possa colocar em prática e levar para outras pessoas, que a gente traga mais mulheres para estar envolvida na missão do nosso Senhor. Que a gente não fique, como é que se fala, acomodadas, que a gente haja, e como Deus fala, nós devemos ir, então que nós possamos ir aonde Deus mandar, sem hesitar. E aqui está, pastor, um pequeno mimo para o Senhor, tá? Não é nada assim tão grandioso, mas em agradecimento por esses 3 dias que o Senhor está aqui nos agraciando com a tua palavra enviada pelo nosso Senhor. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a mim, tá? Vamos tirar para nossa fotinha? Sim, eu quero tirar com todas as mulheres e depois com todo mundo junto, tá, pastor? Então vem cá então as mulheres aqui, na frente agora. Espera só um pouquinho, nós já estamos terminando aqui, porque tem um lanchinho para nós lá embaixo, viu, gente? Tem um lanchinho ali, ó. Vamos tirar uma foto aqui agora com o pastor Randy, já que a Todas as semana mulheres, dela, podem né? O problema é que o pastor Randy vai ficar mais perfumado e a Josi está grávida para ter bebê, então ele vai poder maneirar aí no perfume, né? Exato.